Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Neste dia eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu estou meditando no capítulo 22. Eu já fiz 2 vídeos neste capítulo e eu vou continuar a minha meditação. Neste capítulo, Jesus conta a parábola das bodas. E logo depois que Jesus conta a parábola das bodas, os fariseus, os saduceus, os herodianos, eles fazem 4 perguntas a Jesus. Uma a respeito do tributo, mais para o lado político. Depois eles fazem uma pergunta a respeito de doutrinas, a respeito da ressurreição. Depois eles fazem uma pergunta sobre a ética e a lei. E a última pergunta sobre o Messias. Eu já fiz um vídeo com relação ao tributo e hoje eu vou fazer um vídeo a respeito dos saduceus e a ressurreição. Ou seja, uma questão doutrinária a respeito da ressurreição. Começa no versículo 23 e vai até o 33. Diz assim: Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram? Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Impressionante esse texto. Agora, quem vai até Jesus são os saduceus. Já tinham ido os fariseus, juntamente com os herodianos, aqueles que eram simpatizantes de Herodes. Eles juntaram, fizeram um grupo, herodianos e fariseus, e foram até Jesus, querendo pegar Jesus no que se diz respeito ao tributo. Agora foi a vez dos saduceus. Era um outro grupo de religiosos da época, uma ramificação do judaísmo, e este grupo aqui de saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. E eles foram tentar pegar Jesus em alguma coisa que diz respeito a este ensino da ressurreição. Lembrando que os fariseus, que eram outro grupo do judaísmo, eles acreditavam em anjos e também na ressurreição. Este aqui, não. Eles não acreditavam que os mortos ressuscitariam, ou haveria uma ressurreição no futuro. E eles fazem uma pergunta para Jesus dentro da própria lei dada por Deus a Moisés, porque eles citam parte do capítulo 25 de Deuteronômio, que vai do versículo 5 até o versículo 10. Esta passagem lá de Deuteronômio fala a respeito do levirato. O que seria esta lei do levirato?
Nós vamos ler o que fala a respeito do levirato. Deuteronômio capítulo 25, do versículo 5 até o 10. Diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será o sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá este à porta aos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, para não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome de sua casa se chamará Israel, a casa do descalçado. Então está aí um texto lá de Deuteronômio com relação ao levirato, a lei do levirato. E eles vieram até Jesus justamente nessa passagem lá do Antigo Testamento, para tentar pegar Jesus com relação a isso. Então, existe a lei do levirato. Se existe a lei do levirato, então vamos ver o que Jesus vai falar a respeito do caso que aconteceu. Pode ver que, ora, havia entre nós 7 irmãos. Então, o primeiro casou, e ele morreu, casou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e por fim morreu a mulher também. E eles perguntaram para Jesus, já que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles perguntaram para Jesus: na ressurreição dos mortos, quem é que vai ser o marido desta mulher? Ou seja, eles pensaram que colocaria Jesus num beco sem saída, que deixaria Jesus sem resposta. Por quê? Na questão do tributo, Jesus calou 2 grupos, que foram os herodianos e os fariseus. Eles saíram emudecidos diante de Jesus e também da sua resposta. Agora aqui, os saduceus foram até Jesus no sentido de tentar calar Jesus ou colocá-lo até mesmo contra a lei. Era o pensamento deles. Mas eles não imaginavam como seria a resposta de Jesus. Na verdade, eles imaginariam que iam calar Jesus. Essa é a imaginação deles. Vamos calar Jesus. E pode ver que Jesus ele é enfático quando ele responde: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. No versículo 29. Olha, vocês erram não conhecendo a Escritura que vocês tanto dizem ser conhecedores, e também nem o poder de Deus que contém nelas. Vocês não conhecem. Vocês são estudantes, mas não conhecem as Escrituras. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Os anjos no céu, eles não procriam, eles não se casam e não se dão em casamento. E Jesus falou assim: olha, quando as pessoas ressuscitarem, lá no céu, não tem casamento. Não terão essa ideia que tem aqui na Terra de procriação. O sexo, aqui na Terra, nessa dimensão terrestre, o sexo é para a procriação da espécie, da raça humana. Por isso que existe o sexo entre as pessoas. É para a procriação. Lá na eternidade, não vai precisar mais de procriar. Porque nós estaremos com o Senhor em estado eterno, em corpos transformados, em espírito e também em corpos celestes. Então, vocês estão errando, porque na eternidade, na ressurreição, nós seremos como os anjos.
E outra coisa, eles queriam pegar Jesus duas coisas. Como seria na eternidade, com relação às pessoas ressuscitadas, e também com relação até mesmo à ressurreição dos mortos. E Jesus, ele responde uma pergunta tirando todas as dúvidas com relação às demais, porque, na verdade, Jesus sabia que eles queriam pegar Jesus no que se diz respeito à ressurreição dos mortos, porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, eles trazem um relato com relação à lei do levirato. E Jesus responde com relação à eternidade, o casamento, e depois ele tira mais uma dúvida daquele povo, dos saduceus. Ele diz, olha, e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que vos declarou o Senhor? Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele não é Deus de mortos, e sim vivos. Lá nessa passagem, Êxodo 3, versículo 6, todos esses três patriarcas aqui, tanto Abraão, Isaac e Jacó, do versículo 32, eles já estavam na sepultura. Esse episódio aqui narrado em Êxodo capítulo 3, versículo 6, é quando Moisés ele estava no monte Horebe e ele viu uma sarça envolvida em fogo, e o fogo não consumia aquele arbusto, aquela planta. E ele ficou maravilhado diante daquela visão tão tremenda. E uma voz disse para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Os três patriarcas que receberam uma promessa, que Deus lhes daria a terra, apesar de que os três viveram em terra estrangeira, sem jamais ter um palmo daquela terra, porque eles estavam em terra estranha. Mas ele disse para Abraão que a sua descendência iria para uma terra estranha, e lá ficaria em torno de 400 a 430 anos, e depois o Senhor os tiraria de lá, quando a medida do pecado dos amorreus, aqueles que habitavam na terra de Canaã, estivesse transbordando, ele tiraria o povo de lá e faria com que eles tomassem posse da terra de Canaã. E por ocasião do cumprimento disso que Deus falou para Abraão, quando Moisés foi incumbido de tirar o povo de Israel do Egito e levar para a terra de Canaã, aquilo que ele havia prometido para Abraão. Depois ele ratificou para Isaac e Jacó. Ele fala para Moisés, o líder que tiraria este povo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele falou assim, eu não era, porque os três patriarcas já tinham morrido, já faziam séculos que eles tinham ido para a eternidade, já estavam, seus corpos já haviam sido sepultados, e Deus falou assim, eu sou o tempo do verbo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então você olha, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. E eu assim, eu não era o Deus de Abraão, eu não era o Deus de Jacó, eu sou. Então se Deus falou, eu sou, é porque Ele é Deus de vivo. Para Deus, Abraão, Isaac e Jacó estavam com Ele na eternidade, aguardando o dia da ressurreição. A sua alma, o seu espírito estavam com Deus na eternidade. Por isso que eu falo assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Então, ouvindo isso as multidões, ou seja, além do grupo de saduceus que estavam ali em torno de Jesus, existia uma multidão de pessoas que queriam ver qual a saída de Jesus, qual seria a resposta de Jesus. E quando a multidão ouviu aquela resposta, se maravilharam do ensino de Jesus. É impressionante como Jesus, ele dava as respostas dentro daquilo que estava contido nas Escrituras, que era o Antigo Testamento, a ponto de calar os seus opositores. Está, portanto, aí estes versículos que falam sobre a ressurreição. No próximo vídeo, eu estarei falando sobre o grande mandamento. Fiquem com Deus e até lá!